chavões que está rodando o Brasil hoje em dia. Reforma política, reforma ministerial, reforma na agricultura, reforma tributária, reforma política. Mais uma que eu não estou ouvindo, que eu acho que é o mais importante de todos, é a reforma íntima. Todo mundo que é espiritualista ou espírita já ouviu falar desta reforma íntima em uma palavra ou outra, sabe? Não importa o rótulo, como eu sempre falo. Uma reforma no nosso interior para progredir, para evoluir. E como sempre, é só nós que podemos fazer isso. Nós podemos pegar um pouco de orientação, nós podemos pegar dicas, mas no final das contas, nós é que somos responsáveis por a nossa própria reforma íntima. Mas a reforma íntima do Brasil, quem é responsável por isto? Adivinha também? Nós. Porque todos nós vivemos numa sociedade, vivemos numa cultura, mas a gente esquece quem faz uma cultura de um país, quem faz a sociedade num país, uma comunidade no país, são as pessoas que vivem lá. São as pessoas que compõem esta massa chamada comunidade, chamando sociedade, chamada cultura. E a mudança mais importante neste país, se o país vai ser, como já foi falado, o evangelho do mundo, somos nós. E esta reforma tem que ser feita. Mas não fala mais, não. Pensa um segundinho. Quem é responsável pelo Brasil do jeito que ela está? Do jeito com corrupção, do jeito com verbas mal gastas, com desonestidade? É a sociedade brasileira. Não adianta falar, não, é a culpa dos políticos, eu não votei neles, eu não sou responsável, eu levo a minha vida, é aí que nós vamos chegar. Como é que nós vivemos as nossas vidas? Eu acho que eu tenho uma certa vantagem de falar sobre isto, porque vocês devem saber, ou se não sabem, eu não sou brasileiro, eu sou americano. Mas eu vim para o Brasil, eu faço parte deste país. Mas eu posso olhar um pouco de fora e entender a necessidade de uma reforma íntima no Brasil. Nós hoje, eu acho que o Brasil está numa fase muito importante, uma parte de transição, de transformação, de mudança, igual ao mundo lá fora. Igual que os espíritas, os espiritualistas, não é só os espíritas, aliás, tem muita profecia. Eu estava lendo outro dia sobre, um pouco de digressão aqui, vamos sair um pouco do trilho, sobre Edgar Cayce, que foi, a gente chamava ele americano, já passou para o outro lado, mas nos anos 60, 50, ele fez muitas profecias, ele entrava numa transe, então a gente chamava ela do The Sleeping Prophet, o profeta que dorme. Aí ele falou, cerca lá depois do ano 2000, começará as mudanças. Vamos traduzir isto para uma linguagem mais conhecida aqui no Brasil? A transformação. Este mundo, este planeta, onde a gente está morando, está passando por uma transformação. E o Brasil não está fora disto, como eu e você não estamos fora disto. A sociedade brasileira hoje está vendo os efeitos de séculos, décadas do jeitinho de deixa para lá, me ajuda, me facilita. Hoje está vendo os efeitos com escolas que não têm verba suficiente, hospitais que não têm verba suficiente, aposentadoria que está em risco, infraestrutura que está desfarelhando na nossa frente. Políticos sorrindo, falando assim na televisão, com a mão aqui atrás. Por quê? Porque até agora isto foi aceitável.
Fazia parte do Brasil. Isto é Brasil. Isto que eu digo. Nós temos que começar a fazer uma reforma íntima na sociedade e na cultura deste que poderia ser uma grande nação. Mas esta reforma íntima começa com você. Vamos voltar. Causa e efeito. Será que você faz parte? Nós, quando eu falo nós, eu vivo aqui, fazemos parte da causa? O jeitinho. Eu vou levar o que é meu. Ninguém vai saber. Mas é o jeito que você faz aqui. É o praxe. O cara está ganhando tanto, eu também tenho que ganhar meu. Eu tenho que doçar meu bequinho também. Você faz parte da causa. Então, se você faz parte da causa, se você faz parte do... Não estou falando que você faz parte do Lava Jato, mas você está vendo os efeitos dessas pequenas corrupções, pequenas deslizes, pequenos jeitinhos que faz parte do dia a dia no país. Mas a estrutura do país é tão difícil, eles fazem assim realmente para levar... Não, realmente para levar nada. Nós temos que parar de jogar a culpa na estrutura da nação. Nós temos que parar de jogar a culpa a colonização portuguesa. Quantos anos atrás isto aconteceu? Nós temos que começar a assumir a nossa responsabilidade dentro da causa. Dentro da causa. E mudar o efeito. Eu acho que um dos motivos que está tudo vindo, sabe, para cima, sabe aquela lama, aquele podridão escondido, está vindo por cima por um grande motivo para a gente escolher. Para a gente ver o resultado das causas. Os efeitos estão em toda a sua volta. O teu filho não tem uma escola digna, uma escola pública digna. Não tem. A infraestrutura do país, os portos, as estradas, as ferrovias, que quase não existem mais. Os impostos que estão subindo para cobrir o buraco do outro lado. O imposto, o dinheiro que sai do seu bolso para comprar uma casa melhor, comprar comida no final do mês, comprar roupa, está saindo do seu bolso para tampar o buraco. Eu tenho certeza que isso não é o efeito que nós queremos para este país. Então se você não faz parte da causa, nós temos que trabalhar no desfecho dos efeitos. O efeito disto é aquilo. Então vamos mudar aquilo. Vamos mudar, vamos escolher, vamos ponderar. Eu não estou aqui falando, tira a pessoa do poder. Não, isso não é a solução para o Brasil. A punição, sim, eles têm que sofrer o efeito das causas deles. Mas isso é curto prazo. Ao longo prazo, para ter um país digno, para ter um país sério, para ter um país onde todos podem ter a oportunidade de crescer e chegar até o seu máximo potencial através da educação, através de emprego, de economia estável, onde todo mundo desfruta dos bens igualmente do país, é trabalhar na causa. E trabalhar e fazer uma reforma íntima. Será que eu e você fazemos parte da causa? Será quando os nossos filhos vejam o jeitinho, o agradinho, o desvio, a gente não está ensinando para eles também que isto é Brasil? Ninguém nasce corrupto. Ninguém. Muita gente nasce propenso a ser influenciado. Então é uma responsabilidade da sociedade
condenar o que está errado e aplaudir o que está certo. Como eu sempre falo, a maioria de nós, estou falando da grande maioria, não dos extremos, porque tem os extremos sim, os extremos deste lado que estão aqui para mostrar o caminho novo, para preparar a entrada dos ventos novos. E tem o outro lado aqui, aqueles que são enraizados, que ainda não recebeu o esclarecimento divino, que ainda estão meio atrasados na sua jornada espiritual. Mas a grande maioria de nós tem um bússolo interno, uma bússola, sabe aquela coisa, norte e sul? A gente sabe o que está certo e sabe o que está errado. Então, eu peço para fazer uma reflexão. Será que eu faço parte da causa? Ah, faço. Então eu não posso reclamar do efeito. Não pode reclamar, mas pode consertar, pode, como uma sociedade, consertar o efeito. Este é o grande desafio deste país. Não quem vai estar no poder daqui 4 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano. Que partido vai mandar? Porque se continuar assim, pode trocar as figurinas. Mas os efeitos vão ser iguais. Falar um pouco dos meus livros. A passagem, quando ele voltar, vai amanhecer outra vez, pelo amor ou pela dor, diante do espelho e saindo das sombras, entrando na luz, que é sobre esta transição planetária, todos disponíveis pela Madras Editora. Este último, Saindo das Sombras, Entrando na Luz, na minha opinião, talvez é o livro mais importante que eu escrevi. Porque ela fala justamente o que a gente está passando agora. As mudanças, a transição planetária. E como isso vão acontecer sem a nossa ok ou não. Mas eu acho que eu e você estamos vivendo neste planeta, neste momento de transição, e neste país, neste momento de transição, porque temos uma escolha. Ou participa, ou o universo. Não é que vai deixar a gente ao lado, não vai esquecer da gente, isso não acontece. Mas a gente vai ser deixado ao lado, sim. Ah, tá bom, vocês ficam aqui estagnados, enquanto o ritmo da vida muda, quando a vibração desta terra muda. Também eu gostaria de falar um pouco do filme sobre o filme A Passagem. Eu preciso de ajuda de vocês na hora certa para divulgar o filme A Passagem, baseado no primeiro livro. Tá? É tão fácil fazer isto. No Facebook, a página A Passagem. É só ir lá e curtir. E aqui é só inscrever-se neste canal do YouTube, canal Rick Medeiros. Então, causa e efeito. Estamos vendo o efeito. A grande pergunta que eu tenho para nós fazemos parte da causa. Então vamos mudar o nosso pensamento, vamos mudar o nosso comportamento, porque além de contribuir pela melhora da nossa sociedade, nós vamos contribuir para a nossa evolução. E, para quem é pai, para quem é mãe, com a evolução, educação e o progresso dos nossos filhos. Obrigado.